Imagine viver em um país onde o líder se declara o pai de todos e constrói estátuas douradas de si mesmo. Bem-vindo ao Turcomenistão, um dos países mais bizarros e autoritários do mundo. As restrições aqui são tão absurdas que você pode pensar que estou falando da Coreia do Norte. Mas não, hoje você está descobrindo o país mais misterioso do mundo. Beijar em público é proibido, há controle sobre o que as pessoas podem vestir, carros pretos são banidos e até mesmo viajar para o exterior é fortemente restrito. Mas isso não é tudo. As mulheres são submetidas a um controle rígido sobre sua aparência, com roupas apertadas e maquiagem chamativa sendo proibidas. Quer saber mais? Então prepare-se para descobrir os segredos mais chocantes e obscuros deste enigmático país. Mas antes de começar esse vídeo, por favor deixa o like e inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito a trazer novos conteúdos para vocês. O Turcomenistão é um país da Ásia Central, fazendo fronteira com o Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão e Irã. Ele está localizado em uma região desértica, com verões extremamente quentes e invernos frios. A capital do país é Asgabat, fundada em 1881 como uma fortaleza pelos russos. A cidade se desenvolveu significativamente ao longo dos anos, especialmente após a independência do país em 1991. Ela detém o recorde mundial de maior número de edifícios revestidos de mármore branco, o que lhe valeu o apelido de Cidade Branca. O Turcomenistão é um país autoritário, liderado por Serdar Berdimuhamedov, filho do ex-presidente Gurbanguly Berdimuhamedov. O regime é caracterizado por um forte controle estatal sobre a mídia, a internet e a vida social. O país ocupa o último lugar no índice de democracia e é considerado o país mais repressivo do mundo. Embora a internet móvel tenha trazido algumas mudanças, a liberdade na internet está longe de ser uma realidade. O governo mantém um controle rígido sobre a internet, monitora todas as atividades online e bloqueia a maioria das redes sociais. Aqueles que quebram as regras são presos ou desaparecem. A capital mostra ruas e avenidas vazias, com um clima constante de medo de repressão e controle estatal, criando uma atmosfera de solidão entre os cidadãos, o que fez a cidade ganhar o apelido de Cidade dos Mortos. Um incidente recente envolveu um grupo de turistas europeus que visitava o Turcomenistão. Eles tiraram fotos em uma área que parecia comum para eles, sem sinais ou avisos de que a fotografia era proibida. No entanto, as autoridades turcomenas consideraram a área sensível. De repente, os turistas se viram cercados por policiais armados e foram levados para interrogatório. As autoridades locais os acusaram de espionagem, uma acusação grave no Turcomenistão, com consequências severas. Sem apoio legal adequado e com comunicação limitada com o exterior, os turistas foram mantidos por várias semanas, durante as quais sofreram sob condições precárias de detenção e interrogatórios rigorosos. A notícia da detenção dos turistas se espalhou rapidamente, gerando uma onda de indignação e preocupação entre os governos europeus e organizações de direitos humanos. Uma intensa pressão diplomática foi aplicada ao governo turcomeno para garantir a libertação dos turistas. Finalmente, após várias semanas de negociações e pressão internacional, os turistas foram libertados e autorizados a retornar aos seus países de origem. Esse incidente não é um caso isolado, mas um exemplo da natureza imprevisível e opressiva do regime no Turcomenistão. O governo controla rigorosamente a liberdade de expressão e de movimento, e qualquer pequeno deslize pode ter consequências severas. O Turcomenistão compete com a Coreia do Norte pelo título de país com menos liberdades individuais e com as leis mais tirânicas. Em regimes comunistas, o culto à personalidade é comum, retratando os líderes políticos como figuras quase divinas. Tanto na Coreia do Norte quanto no Turcomenistão, essa prática é extrema, com líderes sendo tratados como deuses ou salvadores nos livros escolares, facilitando a manipulação da sociedade. Após a queda da União Soviética em 1991, o Turcomenistão ganhou independência, mas só teve 3 presidentes, ou melhor, 3 ditadores. Parece haver uma competição entre eles para ver quem comete as maiores absurdidades. O primeiro presidente foi Saparmurat Niyazov, que liderou o país de 1985 a 2006. Ele elevou o culto à personalidade a um nível sem precedentes, declarando-se presidente
presidente vitalício e aprovando leis bizarras. Um exemplo notável foi a publicação do livro Huqunama, que era leitura obrigatória nas escolas e universidades e era necessário para obter uma carteira de motorista e ocupar cargos públicos. Ele também mudou o calendário, nomeando meses em sua homenagem de sua mãe e de seu livro. Além disso, ele proibiu balé, ópera, circos, cachorros e até fumar em público. Durante sua presidência, impostos e receitas do governo foram usados para embelezar a capital e manter o culto à personalidade do presidente, com pouco benefício para a população. Após a morte de Niyazov, em 2006, um de seus vice-presidentes, Gurbanguly Berdimuhamedov, assumiu a presidência e manteve o culto à personalidade, embora em menor grau. Ele revogou algumas das leis mais bizarras do ex-presidente, como a exigência de estudar o Huqunama. Suas ações iniciais pareciam indicar um caminho para a reforma, mas essa luz de abertura logo se apagou. O atual presidente apenas substituiu o antigo culto à personalidade por um novo, o seu próprio. Sua imagem está onipresente em todo o país. Segundo fontes locais, enquanto o povo lutava contra a fome, o presidente se entregava a hobbies como pesca, arremesso de facas, design de carros e até discotecagem em festas. Esse contraste marcante entre a opulência do líder e a pobreza do povo revela a verdadeira natureza do regime autoritário de Serdar Berdimuhamedov, que fechou hospitais fora da capital e forçou os doentes a viajar longas distâncias para receber atendimento médico. O presidente acreditava fortemente que a cor branca traz boa sorte. Em 2014, ele exigiu que todos os carros dos funcionários do governo fossem substituídos por Mercedes-Benzes brancos. No ano seguinte, ele proibiu a importação de carros pretos e, em 2018, declarou oficialmente que a cor de todos os veículos no país seria branca. Como resultado, todos os carros não brancos na capital, Asgabat, foram confiscados e seus proprietários foram multados por desobedecerem ao decreto. A população foi forçada a pintar seus carros de branco ou pelo menos de prata. Em 2018, o ano em que o branco foi oficializado para todos os veículos, uma medida ainda mais controversa foi tomada: a proibição de mulheres obterem carteira de motorista ou operar em qualquer veículo. Essa medida atraiu atenção significativa da comunidade internacional e foi amplamente vista como um retrocesso aos direitos das mulheres. A comunidade internacional, incluindo organizações de direitos humanos, condenou a decisão do governo como discriminatória e uma violação dos direitos básicos das mulheres. Em 2022, Serdar Berdimuhamedov, filho do ex-presidente, assumiu a presidência. O Turcomenistão não realiza eleições livres e o atual líder, Serdar, alcançou resultados eleitorais próximos a 100%, lembrando o sistema da Coreia do Norte. A situação da liberdade de imprensa é ainda mais crítica, superando a da Coreia do Norte. Jornalistas são proibidos nas fronteiras e o número de vistos concedidos a turistas é quase zero. Aqueles que conseguem obter um visto são monitorados diariamente e sua estadia é limitada à capital. Agora você ficará chocado ao descobrir os fatos mais sombrios e secretos que a mídia esconde. A prostituição é uma realidade oculta no Turcomenistão. Há relatos de que mulheres, muitas vezes jovens, são traficadas para outros países, particularmente para o Oriente Médio e Rússia, onde são forçadas a trabalhar na indústria do sexo. O governo impõe regras rigorosas sobre a higiene pessoal das mulheres. Algumas mulheres relatam passar por exames médicos invasivos para provar sua virgindade antes do casamento, e muitas vezes são forçadas a se casar com homens mais velhos ou homens escolhidos por seus pais, muitas vezes sem seu consentimento. Existem relatos de casais do mesmo sexo sendo perseguidos e condenados a terapias forçadas ou prisão. Homens são proibidos de deixar o cabelo crescer ou usar barba para manter uma aparência apropriada, de acordo com as normas do Estado. O governo de Niyazov introduziu várias proibições bizarras, incluindo beijar em público, balé e ópera. Homens também foram proibidos de substituir dentes por ouro ou usar gravatas, e cachorros foram proibidos na capital porque o presidente não gostava do cheiro deles. A comunidade internacional vê o país como o mais restritivo e bizarro do mundo. Apesar da imensa riqueza do país, graças às suas reservas de gás, grande parte da população vive na pobreza. O Turcomenistão é um dos maiores exportadores de gás do mundo, ocupando a 4ª posição atrás da Rússia, Irã e Catar. No entanto, a população quase não se beneficia dessa riqueza.
Grande parte das receitas flui para projetos estatais e para embelezamento da capital, enquanto nas áreas rurais, as pessoas lutam para sobreviver sem acesso adequado a serviços básicos. O país também é palco de um dos fenômenos naturais mais impressionantes do mundo, a cratera de gás Darvassa, conhecida como Porta para o Inferno. Trata-se de uma cratera em chamas que surgiu em 1971, quando uma perfuração de gás natural deu errado. A cratera continua a queimar até hoje, e é uma atração turística bizarra e impressionante no deserto de Karakum. Resumindo, se você está pensando em visitar o Turcomenistão, pense duas vezes. É um país cheio de mistérios e restrições, onde os turistas são vigiados de perto e qualquer passo em falso pode ter sérias consequências. Afinal, viver sob um regime autoritário significa que você nunca sabe quando pode se tornar o próximo alvo.